como ter mais segurança e precisão na colocação dos seus implantes. Né? E eu falo que isso, né, esse é um tema importantíssimo. Por quê? Eu quero fazer a pergunta para você, quem não quer ter segurança? Né? Quem é que não quer ter precisão nos seus procedimentos cirúrgicos, na instalação dos seus implantes? Né? E aí, eu vou mostrar para você agora de manhã o que está ao seu alcance, né? O que está ao seu alcance, o que está no seu controle e que você pode fazer para que você tenha mais segurança e mais precisão na instalação dos seus implantes. E aí eu falo o seguinte, né? Porque muitas vezes o termo segurança remete a alguns fatos. E para cada implantodontista, existe, vamos dizer, um conceito de se sentir seguro. Né? O que é segurança no procedimento cirúrgico? Né? É você o que, por exemplo, trabalhar na região posterior da mandíbula e não lesar o nervo alveolar inferior. Isso é você trabalhar com segurança, né? E o que você precisa fazer para que você tenha segurança? Segurança para outros profissionais é trabalhar na região, vamos dizer, de maxila posterior e não ter o risco de entrar com o implante ou com a perfuração dentro do seio maxilar, né? Para outros implantodontistas, segurança é você trabalhar e ter ósseo-integração. Segurança é você não, vamos dizer assim, colocar o seu implante na posição ideal, né? É não fenestrar a tábua óssea vestibular, por exemplo. Então, segurança é assim, você saber como fazer a sua perfuração, né? Com segurança, sem causar nenhum tipo de injúria no seu paciente. Então, você precisa, primeiro, definir o que é segurança para você, né? Precisão, o que é precisão? Por que você precisa de precisão? Né? As suas cirurgias, quanto mais precisas são, né? E precisão é o quê? É quando você vai direto ao ponto que precisa ser, vamos dizer, trabalhado. Né? Então, você é preciso nisso que você está fazendo. E, aliás, hoje na live da tarde eu vou falar sobre precisão em cirurgia guiada. Né? Então, precisão é saber o ponto exato, é você ir no ponto exato, por exemplo, da tua perfuração, né? Quando você vai fazer o teu ponto de ataque, você ir com precisão e não ficar buscando esse ponto no campo operatório, por exemplo. Ah, será que é aqui? Será que é ali? Será que é para cá? Será que é mais para mesial? Será que é mais para vestibular? Não? Então, hoje, agora de manhã, eu vou falar para você primeiro por que é importante, né, você aumentar a tua segurança e a tua precisão na instalação dos seus implantes. E para isso você precisa o quê? Se sentir seguro no momento cirúrgico para fazer a tua sequência de perfuração. Essa segurança está relacionada ao quê? Qual é a profundidade da sua perfuração? Quanto que eu posso entrar em profundidade com a minha broca sem ter riscos de lesar o meu paciente? Qual é a inclinação mesiodistal desse implante, né? Dessa perfuração, para que eu tenha, vamos dizer assim, a emergência do meu implante naquela posição correta, naquela posição que eu estou buscando. Qual é a inclinação vestíbulo-lingual? Então, isso é você ter segurança no momento cirúrgico. E quando você tem segurança, né, quando você aumenta o teu nível de segurança, você vai ter o quê? Você vai ter mais precisão, né? E precisão é aquilo que eu falei, é você saber onde perfurar, onde começar a perfuração e onde terminar, sem ter que ficar buscando esta posição lá no teu momento cirúrgico, lá no início da tua cirurgia. E isso te leva a sentir o quê? Estresse, né? Você não sente estresse no teu momento cirúrgico? E eu já falei, o estresse do momento cirúrgico está relacionado ao quê? A você não saber ou não ter a definição da sequência que você precisa executar para conseguir o quê? Uma sequência de perfuração para que você consiga instalar o seu implante na posição tridimensional correta. Então, essa é a nossa busca, né? A busca do implantodontista é exatamente essa, tá bom? Então, eu quero falar com você agora de manhã
nesses dois aspectos da tua cirurgia, tá? E que vão impactar diretamente os seus resultados de longevidade, né? Que é de durabilidade, ou de duração do seu tratamento, né? Dos seus implantes. E quando eu falo de longevidade dos seus implantes, por exemplo, é você o quê? Não ter periimplantite, né? Existem vários fatores, né? Mas vamos dizer, a posição do seu implante é fundamental para a longevidade, a posição tridimensional correta. Se você não tem a posição tridimensional correta, você tem o quê? Um implante fora de posição. Então, eu quero que você imagine o seguinte, imagine que você comprou uma casa, né? Vamos fazer uma analogia. E aí você o quê? Está com as paredes tortas, né? E você precisa fazer o telhado. Se a parede está torta, quando você põe o telhado na casa, ela vai cair. Então, é a mesma coisa aqui nas suas cirurgias ou nos seus casos de implantes, né? Se o seu implante não está na posição correta, para aquele tipo de prótese que você planejou, ele não vai ter longevidade, ele vai ter, vamos dizer, impacção alimentar, ele vai ter periimplantite. Então, são vários fatores, né? E muitas vezes eu falo assim, ó, lá no teu momento cirúrgico, né, você vai com baixo nível de informação, que vai te fazer se sentir inseguro, e aí você não tem precisão na colocação dos seus implantes. Então, é uma cascata de eventos, e é por isso que eu trouxe esse tema agora de manhã para falar com vocês, porque é fantástico quando você se sente o quê? Seguro na tua cirurgia. Quando você sabe onde é que você vai trabalhar. Quando você tem certeza de onde você está perfurando. Você não vai lesar a estrutura nobre do teu paciente, né? Vamos dizer, o nervo alveolar inferior, né? Quando você sabe e tem certeza que aquela posição, né, estabelecida, você vai conseguir fazer lá no campo operatório, né? Você vai conseguir reproduzir no campo operatório aquele seu planejamento. E aqui, quando você sente isso, você tem um nível de satisfação muito grande, né? Você deixa de ter frustração. E o oposto, o que te causa? Quando você tem baixo nível de segurança e você não tem precisão. Você tem um alto nível de estresse, né? E de frustração. Estresse primeiro no seu momento cirúrgico, ali na hora da cirurgia, porque você tem que definir muitas coisas, né? Você tem que definir todas essas posições, né? Aonde você vai fazer a perfuração, qual é a inclinação, qual é a profundidade que você vai fazer. Tudo parece ser muito simples. Mas você já parou para pensar, quando você vai trabalhar na região posterior de mandíbula e você começa a tua perfuração em profundidade, qual é a primeira sensação, a situação que vem na sua cabeça? Né? É o nervo alveolar inferior. Você já começa com medo dele. E aí, se você está no campo operatório sem você ter a informação necessária para que você possa trabalhar sabendo que você está com segurança, porque você está distante do nervo, isso já te leva ao quê? A sentir medo da própria cirurgia. E isso acontecia comigo, né? Lá atrás, há 16 anos atrás, né, quando eu encontrei a implantodontia digital, isso acontecia comigo. Quando eu tinha que trabalhar na região posterior de mandíbula, para mim era um caos, né? Eu me sentia totalmente inseguro, eu tinha um medo muito grande. Então, se a cirurgia era amanhã, hoje eu já ficava sem dormir, estava preocupado, né? Poxa vida, como é que, né, tem um risco de eu lesar o nervo lá, como é que eu vou trabalhar, como é que eu posso fazer? Então, é isso que eu quero falar com você agora de manhã. Então, segurança para nós, implantodontistas, né? Só fazer um adendo aqui. Estresse. O estresse é relativo para cada tipo de pessoa, para cada tipo de profissional, né? Eu falo assim, ó, quando você tem pouco nível de informação, então você não vê o problema, né? Você não vê a possibilidade, você não vê o risco, não é o problema, você não vê o risco. Então, se você não tem informação, você não enxerga o risco que você está tendo no seu procedimento cirúrgico. E aí você fala assim, eu não sinto estresse. É porque você não está enxergando, né, o risco que você está correndo. Por exemplo, você vai trabalhar na mandíbula posterior e se informa, vamos dizer assim, da estrutura óssea do seu paciente
com raio-x panorâmico, né? Que tem, primeiro, 25% de distorção e, segundo, só te dá vamos dizer assim, é um exame bidimensional, só te dá 2 dimensões. Só te dá altura e largura óssea, né? E com 25% de distorção. Você já parou para pensar o risco que você corre quando você usa um raio-x panorâmico, né? Como informação do terreno que você vai trabalhar, tá? Então, aí quando falam, não tenho estresse, não, eu disse, mas cirurgia é tranquilo. É porque você não está vendo os riscos, né? E quando você não tem os riscos, você não vê os riscos, você não está enxergando o perigo naquele terreno. Eu sempre faço a analogia do escuro, né? É você trabalhar no escuro, é você entrar num quarto escuro, tá bom? Então, olha lá. Segurança, primeiro, eu gosto de enumerar alguns aspectos. Será que o teu primeiro ponto para ter mais segurança é não lesar estruturas nobres anatômicas, né? É não lesar o nervo alveolar inferior, né? Então, por que que você tem que aumentar a sua segurança? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por que que você deve aumentar a sua segurança e a sua precisão na implantodontia? E aí as respostas vêm automaticamente dentro da sua cabeça, né? Quando você pensa em segurança, você fala, olha, eu não quero lesar, não quero ter risco de lesar estruturas nobres anatômicas, né? Eu não quero ter intercorrência na minha cirurgia, né? Intercorrência é muito relativo, não é verdade? Se você vai fazer uma extração, por exemplo, você não quer fraturar a raiz do dente. Para isso, você precisa o quê? Você precisa ter informação de como a raiz está dentro do osso, né? Eu quero extrair um terceiro molar e não quero ter risco de fraturar o ramo da mandíbula, por exemplo. Você precisa ver onde é que esse dente está, ele está posicionado para que você não corra o risco. Então, você precisa ter o quê? Informação suficiente para que você se sinta seguro, né? Eu falo que é como você ter um GPS, né? Se você vai sair de um ponto na sua cidade para um outro ponto, né? Como é que você aumenta a sua segurança? Sabendo por onde você tem que passar, né? Para ir de um ponto ao outro, tá certo? E você ter essas informações, tá bom? Então, tendo as informações corretas, você vai ter segurança. E aí, daqui a pouquinho, eu quero mostrar para você, né? Falar para você sobre os 3 pilares, né? Que te dão o quê? Segurança e precisão, tá joia? No momento cirúrgico, tá joia? Vamos lá. Então, não ter intercorrências na implantodontia, por exemplo, é o quê? Você tem ósseo-integração, né? E ósseo-integração é uma visão, né? É um ponto de vista. Porque essa era vamos dizer assim, a nossa preocupação lá atrás, né? Hoje, nós sabemos, né, já tem comprovação científica, se você tem uma técnica cirúrgica adequada, uma sequência de perfuração que não cause aquecimento ósseo, né, você não vai ter perda de implantes, né, você vai ter ósseo-integração. Então, essa preocupação, ou vamos dizer assim, esse nível de segurança, muitas vezes você só está enxergando isso, só a ósseo-integração, né? E isso normalmente acontece com aquele profissional que usa a técnica convencional, né? Ele abre o campo operatório, olha o osso e vai fazer a perfuração no meio do osso, né? Então, no meio do osso, para ter o quê? A única preocupação dele é ter osso-integração, é o implante osso-integrado. Independente se está na posição certa ou se está na posição errada, né? Independente se está perto do nervo ou se está longe do nervo. Por quê? Porque a visão desse implantodontista é só de osso-integração. E se você está cometendo, né, se você está tendo essa visão somente, e você acha que segurança é isso em implantodontia, então muitas vezes você está recebendo, vamos dizer, você está sentindo, você está tendo algumas sensações no momento cirúrgico que você não está sabendo identificar. Alguns dias atrás eu fiz uma pesquisa, né, e perguntando para os implantodontistas se eles sentiam estresse durante o procedimento cirúrgico. E acreditem ou não, 50% respondeu que não sente estresse, né?
Então, muitas vezes, existe a maneira de você ter um estresse menor, né? Ou de você eliminar o seu estresse, tá certo? Mas usando, essa pesquisa que eu fiz é assim, você usa a técnica convencional ou a técnica de cirurgia guiada? Então, as respostas foram, né, maior para a técnica convencional. Por quê? Porque o mercado está assim, né? Está assim ainda, mas ele está numa mudança. Mais 95% usam a técnica convencional. E aí, eu fiz a pergunta na sequência. E você sente estresse no seu procedimento cirúrgico? A maioria me respondeu que não. E aí eu falo para você, com certeza, esse profissional que usa a técnica convencional, ele está deixando de observar algum dos 3 pilares que são fundamentais para que você tenha o quê? Posição tridimensional correta com precisão, com rapidez e com segurança. O primeiro pilar é o pilar da informação, né? O segundo pilar é o pilar da visão. E o terceiro pilar fundamental é o pilar do guia, né? Se você quer ter segurança, quer ter precisão, você precisa estar baseado nesses 3 pilares. Você precisa avaliar esses 3 pilares e como é que você está dentro desses 3 pilares, tá bom? Então, e o outro profissional, para se sentir seguro, ele não quer ter estresse. Ele já identificou que ele se estressa no momento cirúrgico, né? Por quê? Porque muitas vezes ele se perde no momento cirúrgico pelo baixo nível de informação que ele está indo para o campo operatório. E quais são as informações que você precisa ter quando você vai fazer o seu planejamento, por exemplo? Você precisa ter informação do osso do seu paciente e do tipo de prótese. Parece muito simples, não é? Bom, Edilson, beleza. Tipo de osso, eu, né, vamos dizer assim, o osso do meu paciente, eu uso uma tomografia. Não, uso um raio-x panorâmico. Não, não use um raio-x panorâmico, por favor, né? Você não deve usar. Por quê? Porque não é o melhor exame. Não é o exame que te dá as informações necessárias para que você tenha segurança e precisão. Tá bom? Então, vamos lá. E precisão, o que é precisão lá na implantodontia ou na instalação dos seus implantes? É você saber o local correto, o local exato para você fazer a perfuração e para você colocar o seu implante. Então, isto é precisão na cirurgia, né? E para que você tenha precisão, muitos implantodontistas falam assim: "Ah, eu busco previsibilidade", né? Eu quero ser previsível nos meus resultados, né? Eu quero ter precisão. Mas ele ainda não sabe que, de fato, o que ele precisa é reprodutibilidade no campo operatório. E como é que você reproduz no campo operatório? Com guia cirúrgico, né? E aqui você tem três maneiras de executar as suas cirurgias, que eu falo. Você faz cirurgias à mão livre, né? Então você vai para o campo operatório para tomar todas as suas decisões à mão livre. Correndo o quê? Então aí é falta de segurança e falta de precisão. E como é que você consegue reprodutibilidade no campo operatório? Então, primeiro, você precisa de reprodutibilidade no campo operatório para que você tenha precisão, para que você instale o seu implante na posição correta, que é a posição tridimensional correta para o tipo de prótese que você planejou para o seu paciente. Se é uma prótese cimentada ou se é uma prótese parafusada, tá bom? E esse é o pilar para que você consiga a reprodutibilidade, é o pilar do guia. Então vamos dar uma olhada, né? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para que vocês possam acompanhar o porquê que vocês precisam aumentar a segurança e a precisão nas suas cirurgias de implante. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Vamos lá, e aí pessoal, Elizabeth, buenos dias desde o Peru. Pessoal, estão me ouvindo bem? E, por favor, mandem perguntas, né? Se não no Instagram, mandem aqui mesmo, para que a gente possa o quê? Ir respondendo para vocês. Tá joia? Então, vamos lá? Aumentar a segurança, por quê? Por exemplo, para você ter menos estresse no teu procedimento cirúrgico, né?
O estresse é altamente danoso. E o que te leva a ter estresse? Vamos dizer assim, né? A segurança. Porque você não sabe onde é que você está trabalhando, o terreno que você está percorrendo. Por exemplo, onde é que a gente vai se sentir inseguro? Você não se sente inseguro quando você está fazendo a incisão para instalar os seus implantes, né? Por quê? Porque você não vê perigo na incisão, tá joia? A não ser lá naquela região posterior, segundo o molar, você vai fazer um descolamento e tem um forame palatino maior. Mas nas cirurgias de implante, né, esse momento de incisão você não tem, você se sente altamente seguro, você não tem estresse. Tá? Mas onde é que começa o teu estresse? É a hora que você passa a trabalhar onde? No osso do seu paciente. E ali, por que que você tem estresse? Por que que você se sente inseguro? Porque você está indo com baixo nível de informação. E aí, a hora que você começa a sequência de perfuração, você não sabe onde é que você está trabalhando, você não sabe o terreno que você está trabalhando, porque você não tem a visão de dentro do osso do seu paciente, que é onde a broca está passando. A broca pode chegar até o nervo alveolar inferior, por exemplo, né? Então, o que que você precisa? Quando eu falo assim, ó, se você trabalha num campo, num terreno que você não conhece, você trabalha num terreno minado, o que que acontece? Isso te leva, cada passo que você dá, imagina que você tem que atravessar um campo e esse campo é um campo minado, cheio de minas explosivas. E aí, a cada passo, é um estresse, né? A cada passo que você dá, por quê? Porque você não conhece, você não sabe onde é que as minas estão e elas podem explodir em qualquer momento, em qualquer troca de passos que você der nesse campo. E a mesma coisa na implantodontia, né? Você está trabalhando dentro do osso, você entra com a sua broca, mas você não sabe a inclinação e a profundidade correta, né? Por quê? Porque você está indo sem o nível de informação adequado, né? Primeiro, porque muitas vezes você pede a gente começa com um problema, com o tipo de exame, pilar da informação. Qual é o tipo de exame que você usa, né, para fazer o seu diagnóstico? Porque o diagnóstico, você precisa ver, primeiro, se o paciente tem osso, e se ele tem osso, em qual dimensão? Em altura, em largura e em espessura, nas 3 dimensões. Eu falo isso porque lá no início da nossa integração, que a gente não tinha tomografia, a gente trabalhava com raio-x panorâmico, que é um exame bidimensional. E esse exame bidimensional só nos dava o quê? Altura e largura. Aí quando você entrava, fazia uma incisão e rebatia o retalho, aí você vinha que você não tinha osso. E aí? Fechava e estava isso lá atrás, no início da nossa integração. Mas por quê? Porque a gente não tinha uma ferramenta que nos desse a imagem tridimensional do osso, que é o terreno onde é que nós vamos andar, que é o terreno onde nós vamos perfurar, e é onde a gente toma todas as nossas decisões para que eu tenha o quê? Integração e resultados protéticos de excelência para que eu tenha longevidade. E isso é a posição tridimensional correta. Tá bom? Então nós precisamos o quê? Saber onde é que nós vamos caminhar, saber qual é a estrutura óssea, como é que é essa estrutura óssea, onde é que esse nervo passa, se tem um vaso que passa ali, se eu tenho espessura óssea, qual é a qualidade do osso, né? É um osso cortical, né? É um osso medular? E disso, mas o que impacta? Isso aí eu mudo, eu faço uma subinstrumentação, mas você com esse pilar da informação, né, com a informação correta, você consegue, inclusive, planejar a macrogeometria do seu implante, a superfície do seu implante, a sequência de perfuração, se você necessita fazer uma subinstrumentação ou não. Por quê? Porque o teu pilar da informação, ele está o quê? Ele está amplificado. Então, você saiu do raio-x panorâmico, que é um exame bidimensional, e foi para a tomografia, que é um exame tridimensional, que te dá informação nas 3 dimensões, que são as informações necessárias para que você possa o quê? Conhecer o terreno onde é que você vai trabalhar. Tá bom? O segundo, vamos dizer, essa informação, diagnóstico
E aí você vai indicar implantes, tá bom? Aí você passa para a segunda etapa, né? Então eu falo aqui, ó, você diminui o teu estresse. Então você precisa também ter precisão. Como é que você tem precisão? A precisão vem do planejamento, né? Então como é que você faz o seu planejamento? Molda o seu paciente, faz um enceramento diagnóstico, que faz o quê? Que insera a forma daquele dente que está faltando. A partir daí, você sabe se vai fazer uma prótese parafusada, se é uma prótese cimentada, você vai definir, e em função da posição que este dente tem que ter na cavidade bucal do seu paciente ali, de acordo com o dente antagonista e os dentes vizinhos, a partir daí é que você define onde é que você vai fazer a perfuração, né? Porque esse é o planejamento reverso, que veio também para a implantodontia em função dos erros de posicionamento de implantes. Então, se colocava implante onde tinha osso e não tinha componente protético para resolver. Aí a evolução toda foi, ó, aí começou onde não tinha osso, faz enxerto ósseo. Aonde o implante ficava errado, faz-se abate mangulado, né? Vem sempre uma solução para corrigir o erro. Para corrigir o erro instalado. E quando você tem na tua frente a condição de você não cometer o erro de posição, quem instala o seu implante na posição tridimensional correta. E para isso, né, o terceiro pilar é fundamental. Então, olha lá, aqui no pilar, no planejamento, então você diagnosticou com as informações necessárias. Aí você vai planejar. Planejou o tipo de prótese, né? Inserou, e aí você vai agora, beleza, vou fazer o implante. Aí você, Edilson, aqui, agora eu não uso um raio-x panorâmico. Eu peço a tomografia para o meu paciente, tá? Qual tipo de tomografia que você está pedindo? É uma tomografia tridimensional ou uma tomografia bidimensional? E aí o implantodontista responde, fala assim, não, é um exame tridimensional. Sim, é um exame tridimensional, mas a informação que você está captando, pegando nesse exame, ela é a informação tridimensional? Ou você está usando o quê? O implantodontista pede a tomografia, e aí o paciente vai fazer a tomografia, e o radiologista, aí ele liga para o radiologista, né? Ô, radiologista, tudo bem? Tem osso aí? Qual que é a altura de osso aí? Tá longe do nervo? Isso eu falo porque os radiologistas me relatam isso. Então, você está usando um exame tridimensional, você está transformando ele em bidimensional. E por que você faz isso? Não, Edilson, eu não peço, não. Eu vejo lá vamos dizer, o radiologista me manda. Te manda o quê? Um filme revelado e um PDF. Informações o quê? Informações, vamos dizer, nas 2 dimensões, nas 3 dimensões, né? Então você precisa o quê? Entender que tudo começa onde? Lá no tipo de exame que você precisa ter a estrutura do osso. Você precisa saber como é que é esse osso, tá bom? E esse pilar aí você, voltando, inserou e agora você vai para a tua cirurgia, né? E aí você se sente o quê? Inseguro. Por quê? Porque você está com baixo nível de informação. E você pegou a informação, a tomografia, né? Pegou o teu enceramento, e aí você vai para a cirurgia, né? Com guia cirúrgico convencional, que é o pilar do guia, que eu falo, né? Você pode fazer a cirurgia à mão livre, você pode fazer com guia convencional, você pode fazer com guia impresso. Aí você precisa enxergar, né? O que você precisa lá no campo operatório depois do seu planejamento. E o que você precisa? Você precisa reproduzir lá no campo operatório aquela posição que você chegou do teu enceramento para que você possa executar aquela prótese. Essa é a previsibilidade que o implantodontista busca, mas que na realidade, previsível no planejamento é uma situação. Ser previsível no teu resultado, você depende de reprodutibilidade. Esse termo você tem que marcar aí, ó. Marca essa palavra, coloca, escreve numa folha e deixa lá no teu escritório, na tua parede. Reprodutibilidade, reprodutibilidade. O que eu tenho que fazer para conseguir reproduzir no campo operatório aquela posição do meu implante que eu fiz lá no meu planejamento?
Então, reprodutibilidade, reprodutibilidade. Marca aí, deixa, porque é isso que vai te fazer mudar de nível. É esse entendimento que vai fazer você passar a ser um implantodontista com mais segurança e com mais precisão, tá bom? Em consequência, quando você se sente mais seguro e preciso nas tuas cirurgias, o teu tempo cirúrgico é muito mais rápido, tá joia? Então, o que você precisa? Aumentar o seu nível de informação, né? Aumentar. Como é que você pode ter mais segurança? Você tem que aumentar o nível de informações, né? Informação do osso do seu paciente, por exemplo, e informação do tipo de prótese que você vai fazer. E aí, depois que você reforça, né, que você tem, aumenta o teu nível de informações, aí você começa a ver o quê? Você amplifica, né, a tua visão. Aí você começa a enxergar a possibilidade ou os riscos de você não ter sucesso na instalação do seu implante. Porque sucesso na instalação do seu implante não é ossa integração. Ossa integração é necessário. Isso não é sucesso, isso é necessário, né? Sucesso é o quê? É você reproduzir lá no seu paciente, sem lesar ele, né? Sem lesar o seu paciente, a posição que você necessita para levantar a casa, para você fazer a prótese do seu paciente, tá bom? Então, aumenta o seu nível de informações, isso é fundamental. Por que que você aumenta? Para ter segurança de onde instalar o seu implante, para você ter precisão, que é você trabalhar no local correto, é você ter posição tridimensional do implante. Quando você aumenta o teu nível de informações, entendeu? Você vai aumentando, você vai abrindo a tua visão e você vai sentindo a necessidade de evolução, tá bom? E aí você passa a ter resultados protéticos de excelência. Para isso, é muito simples, você precisa se fundamentar nesses 3 pilares. Se você quer ter sucesso nos seus implantes, né, você se fundamenta aqui nesses 3 pilares. É muito simples, né? Isso independe o que você quer. Se você quer usar técnica convencional, se você se fundamenta aqui, ó, tá? Pilar número 1 é o pilar da informação. Qual é a informação necessária que você precisa para realizar implantes? Vamos dizer, o teu paciente chegou na tua clínica, né? O paciente chegou e está te procurando na clínica e veio fazer uma consulta para você instalar implantes, né? Perdeu um primeiro molar, por exemplo. E aí ele chegou para a consulta e tal. O que você pede para ele? O que você precisa para você poder indicar implantes para ele com segurança? Você precisa de uma informação básica. Qual é a informação? Do osso do seu paciente, né? Qual é o exame que melhor representa, o que mais informações vai te trazer sobre o osso do seu paciente? Um raio-x periapical? Não. E acredite, tem gente que faz implante com raio-x periapical. Ah, Edilson, é só um caso unitário. Eu posso fazer, é seguro, tranquilo, não tem nervo ali. Não. É onde você começa a correr os riscos. Por quê? Porque você está sem informação. Né? Você pode fazer, né, um raio-x panorâmico? Não é correto também, porque o raio-x panorâmico é um exame bidimensional e com 25% de possibilidade de distorção. Então, como é que você vai fundamentar o teu projeto, né? Como é que você vai construir uma casa sem você saber o terreno que você vai trabalhar? Né? O que vai acontecer? Você vai ter insucesso. Não vá, não faça. Você precisa o quê? Pilar da informação, você precisa ter a informação do osso do seu paciente, esse é o exame que te dá isso, é a tomografia, né? E aí, você precisa da informação do tipo de prótese que você vai fazer. E aí, muitas vezes, você está cometendo, vamos dizer assim, você está no automático, você está ligado no automático, você não para pensar. Ah, não, deixa eu ver aqui, é um dente e tal, beleza. Você molda, manda encerar. E aí você se fundamenta onde? Na informação óssea errada. Então, o paciente chegou, você precisa ter informação disso. O segundo ponto que você precisa é fazer o planejamento, né? Tipo de prótese que você vai propor para o seu paciente, né? Ó, vou fazer uma prótese fixa, vou fazer uma prótese unitária, vou fazer uma prótese cimentada, né? Ou parafusada. Cimentada ou parafusada, a decisão é tua.
Lembrando sempre que o seu paciente quer o quê? Quer o resultado protético. Ele não quer saber se é uma prótese parafusada, se é uma prótese cimentada, se é um implante X, Y, Z, se é um pedaço de pau que você vai pôr na boca dele. Ele quer o dente dele. Então, você precisa o quê? Visualizar se você tem condições, né? Você precisa visualizar com as informações do osso do seu paciente, a informação do tipo de prótese que você precisa fazer, você precisa visualizar isso. Para daí você propor para o seu paciente. Então, isso é planejamento, certo? Planejamento. Eu vou planejar. Bom, aqui eu preciso fazer um implante de 3,5 porque eu não tenho espessura óssea. Eu posso fazer um implante de 5, eu posso fazer um implante de 3,75. Olha, eu tenho profundidade, eu preciso dessa inclinação. Então, são o quê? São as decisões. Você vai o quê? Fazer o seu planejamento. Qual é o tipo de implante? Você precisa de reconstrução, né? Como é que vai ser essa tua cirurgia? Tá? Então, você o quê? Precisa do pilar da visão. E quanto mais amplificado for o pilar da visão, maior é a tua segurança. Maior será a sua segurança. Por quê? Porque você está visualizando as informações do seu paciente, né? Para que você fundamente a sua decisão. E aqui você pode fazer o planejamento reverso, normal, né? Ou o planejamento virtual, que eu já falei no decorrer dessa semana. E aí você precisa o quê? Amplificar esse pilar. Quanto mais informação você vê, você enxergar simultaneamente, melhor. Você vai ter mais segurança, tá? Então, beleza. Aí você fez o planejamento, você entregou o planejamento para o seu paciente e o seu paciente aceitou o seu planejamento. Falou, olha, beleza, tá bom. Quanto que vai custar? E isso, você acertou, fez lá um contrato de prestação de serviços com ele. Aí agora, aqui, a partir de agora, a partir do segundo pilar, é que você começa a enxergar o problema, né? Você começa a enxergar, não, que é aqui que você começa a ter o problema, porque agora é o problema de todo implantodontista, é você entregar o seu planejamento. E na implantodontia, para que você consiga entregar o seu planejamento, você precisa reproduzir no campo operatório essas informações do seu planejamento, né? E o seu planejamento te deu segurança e está te dando, né, visualização. Então, você está se sentindo seguro, não, beleza. Mas aí, a hora que você vai para o campo operatório, lá, você vai tomar suas decisões no campo operatório, vai te dar o quê? Bate toda a insegurança e todo o estresse. E aí você começa a se perder no campo operatório, suas cirurgias começam a demorar muito. Você começa a se estressar. Quer uma sequência assim? Ó, faz um exercício aí, né? Uma simulação na sua cabeça. O paciente chegou, você fez uma incisão super seguro, descolou, região posterior de mandíbula, descolou. Primeiro estresse, localização do forame mentoniano, né? Vamos dizer que você está trabalhando aqui, ó, numa vista, vamos dizer aqui no dente 46 ou 45, por exemplo. Segundo momento, né? Aí você começa a sequência de perfuração. Aí você começa a aprofundar a broca, o paciente tem dor. Aí você para. Aí você vai ali agora. Será que eu estou perto? Não, estou longe do nervo. Vou aumentar a anestesia. Aí aumenta a anestesia. Aumentou a anestesia, beleza? O paciente já, né, se sente estressado também na cadeira, começa a sangrar um pouquinho mais, você se estressa, tua secretária, você começa a discutir com a tua secretária, e vai assim por diante. Então você se perde no teu momento cirúrgico. Tá bom? Por quê? Porque você não está conseguindo reprodutibilidade, que é o que o guia vai te dar, tá? Então, previsibilidade, muitas vezes, o que o implantodontista confunde, previsibilidade é o que você está prevendo. Previsibilidade não é o que você vai conseguir entregar. Para você ser previsível nos seus resultados, com implantodontia, você precisa entregar o seu implante na posição necessária para aquele tipo de reabilitação que você fez o seu planejamento. É reprodutibilidade. Por isso que eu falo, escreve essa palavra aí, reprodutibilidade, para você não esquecer. Previsibilidade é diferente de reprodutibilidade. Reprodutibilidade você precisa no campo operatório, tá?
E isso que vai te dar é um guia cirúrgico, certo? Por quê? Porque o guia cirúrgico vai te orientar na sequência de perfuração, né, e na instalação do seu implante. Se o seu guia cirúrgico está te orientando só no ponto de ataque, você não está tendo precisão. E você precisa de precisão no campo operatório para que você consiga reproduzir lá no campo operatório o quê? Aquela posição necessária. Então você está vendo que segurança e precisão, elas andam de mãos dadas. E você tem uma sequência toda que você pode executar. Por isso é que você precisa ter segurança e precisão na implantodontia. E aqui eu quero começar a fazer um exercício com você, está aqui comigo, né? Você instala implantes à mão livre, sem executar um planejamento? Né? Responde para você mesmo. Né? Você instala implantes sem uma tomografia ainda? Você só está com foco na osso-integração. Né? Você só está preocupado com a osso-integração. E aí você tem que entender que a osso-integração do seu implante na posição errada é o início dos seus problemas. Né? Então, aumenta o seu nível de informação para que você tenha mais segurança e precisão. Então, se você está fazendo a mão livre e está fazendo cirurgia sem uma tomografia, você tem que começar a pensar. Né? Começa a analisar. E tem muita gente aqui que acha que é normal, tá? Muito implantodontista. Fala, Edilson, eu não preciso de uma tomografia, não. Para que eu vou precisar de uma tomografia? Para você aumentar o teu nível de informação. Simples assim. Né? E aí, muitas vezes, o implantodontista, para justificar isso, fala assim, o meu paciente não quer pagar uma tomografia. Se o seu paciente não quer pagar uma tomografia, ele não é paciente de implantes. Não assuma o risco. Porque aí você está você está ferindo o pilar número 1, que é o pilar da informação. Né? Tá bom? E aí, ó, num caso como esse, você faz cirurgia assim, ó, abrir um retalho. E aqui, neste momento agora, ó, nesse momento aqui, ó, deixa eu parar aqui, ó. Aí aqui é que começam os seus problemas. Com segurança. Poxa vida, região posterior de maxila, eu tenho seio maxilar. Ah, tá, a tomografia lá me deu que eu tenho 10 milímetros. Aí você chega em 6 milímetros, começa um sangramentozinho maior, tem uma sensação de queda, né? Então, você está indo para o campo operatório com baixo nível de informação, tá? Olha lá, todas as suas decisões são tomadas aqui nesse momento. Edilson, mas eu pedi uma tomografia, rapaz. Eu sei que aqui que eu tenho, o radiologista me falou que eu tenho tantos milímetros. Poxa, mas você está com a visão limitada. Você está com visão parcial. Então você precisa o quê? Tomar cuidado com isso. Senão você vai ter o quê? Ó? Implantes assim, ó, mal posicionados. Né? Por quê? Pelo baixo nível de informação. Implante mal posicionado, ó, implante dentro do seio maxilar. Ninguém quer isso. Nenhum implantodontista quer. Só que ele está passando em cima dos princípios. Quais são, né? Quais são os fundamentos, os pilares fundamentais? O exame que você necessita, para que você tenha o quê? Precisão. O exame que você necessita para ter segurança, para ter precisão na sua decisão. Saber qual é o implante que você vai. Lá no teu pilar da informação, no pilar do planejamento. E é para que você tenha precisão no campo operatório, você precisa de reprodutibilidade. Né? Ou, vamos dizer, uma situação como essa de mandíbula posterior, né? Implante mal posicionado, ó, prótese sem oclusão. E ainda por cima, olha lá, implantes, ó, em cima do nervo. Olha aqui. Sabe o que vai acontecer aqui? Olha lá, ó. Ó, vamos ver, ó. O implante está dentro do nervo. E isso acontece? Acontece. É a pior situação. E ninguém quer ter isso. Só por que isso aqui acontece com frequência? Porque o pilar da informação está prejudicado, né? Está trabalhando com um raio-x panorâmico. E aí vai ter o que o paciente? Parestesia, ninguém quer isso aqui, né? Então, isso que eu falo, que é você ter segurança. Por que você precisa ter segurança? Para não acontecer isso. Para não acontecer, por exemplo,
parestesia no seu paciente, né? Segurança para que você possa tomar as suas decisões corretas, de instalar o seu implante na posição tridimensional correta e você ter precisão, rapidez no seu procedimento cirúrgico, tá bom? Olha lá. Então, Edilson, eu uso uma tomografia, eu peço a tomografia, eu faço planejamento reverso e eu faço cirurgia com guia cirúrgico convencional. Você está melhor do que quem faz a mão livre. Mas aqui você está cometendo 2 erros capitais. Você usa uma tomografia 2D, que eu falo assim, que você pega aquela medida que o radiologista mandou para você, e ele faz uma medida aleatória ali naquela região que está faltando um dente, e você vai basear todo o seu planejamento numa informação, vamos dizer, na altura de uma parede, que na realidade você não sabe se você vai trabalhar naquela região. E aí você fundamenta todo o seu planejamento, e aí depois você vai com um guia convencional para a boca do seu paciente para ter reprodutibilidade. E aí o guia cirúrgico convencional, ele não tem estabilidade, né? Ele te orienta somente o quê? No ponto de ataque, e depois você tira esse guia da boca. Então você está fazendo o que você acha que é o correto e não está conseguindo o quê? Posição correta do seu implante. Você está sentindo estresse no teu momento cirúrgico. Você está se sentindo perdido no teu momento cirúrgico, né? E isso acontece, tá bom? Vamos lá. Eu quero fazer aqui, ó, eu quero trazer para você aqui um caso clínico agora, para que você acompanhe a linha de raciocínio, tá certo? E para que você fundamente aí os teus 3 pilares e para que você saiba como é que estão esses pilares, que eu acho que é assim, ó. O que você tem que fazer então, né? Eu já mostrei para você o porquê que você tem que aumentar a tua segurança e a tua precisão, né? Para não lesar o teu paciente, para não ter problema. Para posicionar o seu implante na posição tridimensional correta, tá? Para conseguir fazer as suas cirurgias mais rápidas. Por quê? Quando você tem um nível alto de informação e reprodutibilidade no campo operatório, as suas cirurgias se tornam mais rápidas, né? Edilson, mas eu não quero fazer cirurgia mais rápida. Mas eu acho que você devia se preocupar, por quê? Cirurgias mais rápidas, né? São mais precisas, você tem um pós-operatório melhor. O seu paciente se sente mais confortável na cadeira. Eu sempre falo assim, ó, você tem que se colocar sempre no lugar do teu paciente, né? Imagina quando você está atendendo, se você está titubeando no teu momento cirúrgico, seu paciente percebe, ele sabe que você está com dúvida, ele sabe que você está titubeando. E isso o quê? Gera estresse nele e gera desconforto em você, tá bom? Então, ó, como é que você vai aumentar? Vamos lá, eu quero passar esse caso para que você avalie os 3 pilares, como é que estão. Então, ó, um caso de molar, ó, né, dente 46. Um raio-x panorâmico não vai te dar a informação necessária aqui, ó, desta região. Quais são as informações necessárias? Informação do osso. Qual é a distância que está esse nervo alveolar? Qual é a espessura óssea? Eu tenho perda óssea aqui na vestibular? Eu posso indicar extração e colocação de implantes? Não dá para você se basear no raio-x panorâmico. Se o teu pilar da informação está baseado no raio-x panorâmico, você vai ter o quê? Você vai ter problema na instalação dos seus implantes. Você não vai se sentir seguro. Você não vai ter precisão. Por quê? Porque você está indo para o campo operatório com baixo nível de informação. Tá? O que você tem que fazer? Olha aqui, ó. Vamos dizer, um caso como esse. Você tirou a coroa, removia a coroa, olha, cárie, lesão de furca. O que você precisa? Precisa de um exame que te dê essas informações. Esse exame é o quê? É uma tomografia. E não é uma tomografia em 2 dimensões. É uma tomografia em 3 dimensões, como essa aqui que você está vendo aqui na tela. Nossa, Edilson, mas aí, como é que eu consigo isso? Isso aqui, ó, você vai pedir para a central de radiologia o viewer do tomógrafo. E você vai ter essa tela aqui ó, no teu computador. Você vai conseguir avaliar a altura óssea, a distância, todas as informações necessárias para o seu planejamento. Tá? Qual, então, são as informações que você precisa para fazer o seu planejamento? Você precisa, vamos dizer, da imagem óssea,
E a melhor maneira de você ter isso é através de uma tomografia. E você precisa das informações clínicas, tá certo? Essas duas informações, no convencional, você vai visualizar, né, fora da boca, tá? Na sua mão, mas não nas 3 dimensões. Isso, então, quer dizer, pilar da informação, amplificado, o que vai aumentar ou vai amplificar o meu pilar da visão? Como é que você vai ficar mais requintado? Como é que você vai enxergar melhor aquele terreno que você vai transitar, o osso, e aonde você precisa colocar esse implante para ter aquela emergência protética, para você ter longevidade e resultados protéticos de excelência. Planejamento virtual. E você fica com o planejamento na sua frente e todas as suas decisões tomadas aqui, na tela do computador, antes do teu procedimento cirúrgico. Isso aqui é segurança, né? Você está amplificando a tua segurança, você está aumentando a tua segurança, né? E aí, muitas vezes, o implantodontista fala assim, mas é muito complexo, é muito complicado, eu não vou conseguir fazer isso. Você só precisa entender que tem essa possibilidade e ir atrás do próximo passo, tá bom? Olha aqui, ó. Você tem essas informações todas, por exemplo, a inclinação vestíbulo-lingual. Ó. Você tem aqui, ó, uma perda óssea na parede vestibular. Você precisa posicionar o seu implante um pouco mais baixo, vai ter que fazer reconstrução. Qual é o grande benefício de você ter o pilar correto do planejamento? É você conseguir oferecer para o seu paciente o que há de melhor. Você oferece tecnologia, consequentemente segurança para ele e segurança para você. Olha aqui. Então, aqui, ó, vou fazer extração e colocação, né? Estou baseando o meu planejamento na imagem óssea do meu paciente nas 3 dimensões, né? Na posição tridimensional correta. Olha aqui, olha essa imagem que fantástica, tá? E aí você precisa o quê agora? Transferir. Aqui você chegou, ó, tem perda óssea, vou colocar o implante aqui na região de septo, distante do nervo. Nessa inclinação, vou precisar reconstruir aqui com biomaterial e com membrana. Beleza. Planejamento executado. Agora começa o seu problema. Você precisa o quê? Reproduzir esta posição lá no campo operatório. Aí você vai fazer isso à mão livre? Aí você vai fazer isso com guia convencional? Não, você precisa o quê? De um guia que reproduza essa posição, né? Por isso é que você precisa aumentar a tua precisão. E como é que você aumenta? Analisando esses 3 pilares que eu falei para vocês. Um guia cirúrgico, ó, então extrair o dente, ó. Você tem que o lugar exato para você colocar o seu implante, para você iniciar a tua perfuração. E aí um guia com janelas de inspeção, né? Se assentando corretamente. E aí você vem aqui e vai fazer a sequência de perfuração. E aqui, ó, extraiu o dente, colocou o implante, enxerto de conjuntivo, membrana, BioGuide, BIOS, implante e um cicatrizador personalizado em zircônia. Tá? Por quê? Porque você conseguiu reproduzir no campo operatório o seu planejamento. Isso te deu segurança, te deu precisão, te deu rapidez. Em consequência, a posição tridimensional correta. Para que você consiga o quê? Esse tipo de resultado. Né? Olha lá. Tá? E aí, ó, olha aqui, o pós-operatório, preservação de toda aquela tábua óssea vestibular. Olha aqui, ó, BIOS, tudo direitinho. Né? E aqui, ó, prótese finalizada. E isso, um caso de alta complexidade, que você resolve com segurança e com precisão. Tá bom? Então, você precisa o quê? É só conseguir reproduzir no campo operatório. Para que você consiga a reprodutibilidade no campo operatório, que vai te dar segurança e precisão. Então, checa esses 3 pilares, tá bom? São fundamentais os 3 pilares para que você consiga precisão e segurança nos seus implantes. Pessoal, eu sempre termino a live, a gente já está excedendo o tempo aqui, mas eu vou sempre fazer o seguinte, ó.
Qual que é a maneira que você, agora que você viu, né, essa possibilidade de melhorar as tuas, né? Bom dia, Rosicléia, bom dia, querida. Você vê essas possibilidades de melhorar, então você precisa agora o quê? Fazer uma análise aí. Analisa os 3 pilares. Como é que você está? Bom, pilar da informação. Ah, Edilson, eu estou usando um raio-x panorâmico. Para de usar. Eu estou usando uma tomografia 2D, estou usando uma tomografia 3D. Você tem parâmetro agora para que você possa se mapear, para que você tenha mais segurança e mais precisão, né? E eu sei, eu tenho certeza absoluta que todos os implantodontistas querem segurança e precisão. Tá bom? Então, ó, o que você pode fazer, né? O que é o melhor agora? Identifica esses 3 pilares, onde é que você tá posicionado. E aí você busca o próximo passo para que você conquiste o quê? Precisão e segurança. Porque precisão e segurança é fundamental para a posição tridimensional correta do seu implante, que é a nossa busca, tá bom? Pessoal, um aviso para quem está comigo aqui ao vivo, para quem tem acompanhado, o seguinte: hoje a nossa live das 17 horas vai acontecer às 14 horas, tá bom? Não será às 17, sim às 14. Então, ó, vou até colocar aqui, próxima live. Não, eu vou pedir para o meu pessoal encaminhar no grupo do WhatsApp, tá bom? Minha equipe manda para vocês. Próxima live, né, que eu vou estar falando, então, a nossa última live, eu vou falar, ó, cirurgia guiada não tem precisão, não funciona, é muito caro. Eu vou mostrar para você que isso não é verdade, tá bom? Vou tirar esse obstáculo da tua frente. Um abraço, vejo vocês então às 14 horas. Valeu, gente, obrigado.